Amém, amém, amém. Um bom dia no nome do Senhor Jesus Cristo e a paz que excede todo entendimento seja com cada irmãos e irmãs, cada ouvinte, que parar e der o seu tempo para ouvir uma porção da palavra de Deus. Eu quero convidar a todos que ouvirem esse vídeo que possam compartilhar com seus contatos, dar um joinha e deixar uns comentários no chat aí, pois isso ajudará o canal. Aqueles que já são inscritos, que Deus possa abençoar ricamente. Aqueles que não são inscritos ainda, que se inscreva também no canal, isso ajuda muito o canal. Querendo deixar bem claro para vocês que esse canal ele não é feito para ganhar dinheiro. O canal para ganhar dinheiro tem que monetizar. Esse não é um canal monetizado. É um canal apenas para anunciar a palavra de Deus. E quanto mais as pessoas elas dão joinha, quanto mais elas comentam, quanto mais elas compartilham, quanto mais elas se inscrevem, mais fica fácil para as mensagens chegar até as pessoas. O YouTube libera com mais facilidade quando temos bastante joinha, quando temos compartilhação e quando temos também inscrição, né? Então o YouTube trabalha com mais veemência no canal. Então é para este fim, para pregar o evangelho e levar vida àqueles que estão precisando de vida, né? Aqui através desse ensinamento você também pode ser curado através da palavra. A palavra de Deus ela cura enfermo, ela expulsa demônio. Você pode ser liberto, né, de espírito, que hoje o que mais temos é espírito enganadores. Mas uma coisa eu quero deixar aqui para vocês, desde já, é que Jesus falou assim: examinai as escrituras, pois cuidar ter nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Irmãos, o nosso maior problema hoje é que nós não vamos na Escritura. E quando vamos na Escritura, nós pensamos no regimento da igreja. Nós pensamos no regimento do pastor. Nós pensamos em tantas coisas que, às vezes, fazemos invalidar as Escrituras Sagradas. Por que a Bíblia já foi deixando advertência em Apocalipse? Que não podemos tirar e nem acrescentar. Eu faço uma pergunta para as pessoas: o que é tirar e o que é acrescentar? Irmãos, Jesus venceu a Satanás com o que está escrito, mostrando para nós que no que está escrito há segurança. Mas quando nós começamos a colocar ideias, a coisa muda. Eu fui questionado essa semana por uma pessoa acerca de uma irmã que quer batizar. E ela falou que ia me procurar para me batizar ela, porque a igreja que ela estava frequentando não batiza. A outra igreja não batiza, a outra não batiza. Então ela disse que ia me procurar para que eu pudesse batizar ela. Agora, irmãos, eu vou chegar e batizar ela assim de qualquer maneira, sem trazer nenhuma escritura para poder mostrar se ela pode ser ou se não pode. As igrejas têm suas ideias e elas colocam em frente das pessoas suas ideias, porque a igreja tal não concorda, a igreja tal não concorda, a igreja tal não concorda. Mas como nós estamos falando aqui de escritura, examinar as escrituras, então o que é que as escrituras diz a respeito de uma irmã que não pode casar e quer batizar? Aonde está registrado nas escrituras que é necessário que alguém precise casar para poder batizar? Irmãos, nós não somos ignorantes.
Nós sabemos que quando há um casal, que há uma legalidade, que eles podem se casar, o homem quer, a mulher quer. Então, não há por que isso não acontecer, porque o casamento é uma lei e tem que ser cumprida a lei, né? Agora, quando um não quer e o outro quer, quando um não pode, o outro pode, quando as pessoas desejam fazer o que é correto, aí nós vamos impedir. Então, o que é que eu tenho para dizer a respeito de que uma pessoa que não é casada pode batizar? Porque a Bíblia diz que cuidará o homem se salvará a sua esposa e vice-versa. Então, o impedimento do homem não pode impedir que a mulher se salve ou seja batizada. E vice-versa. E vice-versa. Nenhum pode intervir na salvação um do outro, certo? Mas nós, humanos, temos nos aprisionado em muitas coisas do homem e não examinamos as Escrituras Sagradas. Eu quero falar um pouco nesta manhã sobre a doutrina dos apóstolos, que nós sabemos que não é dos apóstolos. Os apóstolos foram homens de Deus que Jesus escolheu para que pudesse, antes de pregar o evangelho, eles receberam instrução de Jesus nos 4 evangelhos, né? Mas mesmo recebendo instruções de Jesus nos 4 evangelhos, eles ainda não pôde pregar o evangelho. Jesus mandou em Atos capítulo 1, porque todos nós sabemos que nos 4 evangelhos não tem igreja. A igreja começa no livro de Atos, capítulo 1, né? Dali Jesus começa dando instrução ao discípulo para começar a igreja. E para começar eles tinham que ficar em Jerusalém, esperando para que do alto fosse revestido do poder. Começando por Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Então eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 1, uma escritura muito conhecida de muita gente, né? Só não é conhecida de quem não lê Bíblia, de quem não se preocupa em examinar as escrituras. Mas quem preocupa em examinar as escrituras conhece bem essa escritura, né? Então eu quero chamar a atenção de todos vocês. Cuidado, examine as escrituras, não fique atrás de que fulano falou, Beltrano falou, Cicrano falou. Irmão, vai para as escrituras, vê se está alinhado com as escrituras. Se não está, você não é obrigado a permanecer naquilo, ou ali, ou seja onde for. Aqui no capítulo 1, verso 1 de Atos dos Apóstolos, aqui diz assim, ó: fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus não apenas fez, mas ensinou, né? É isso que deve acontecer com cada um de nós, também ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo, a quem? Aos apóstolos que escolhera. Vocês estão vendo? Jesus chamou os apóstolos, ele escolheu os apóstolos e deu mandamento, né? Agora aqui, ó. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse dele, que de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois deste dia, que foi no Pentecoste. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Estavam esperando um reino terreno, né? E Jesus não veio estabelecer reino terreno, como muitos hoje ainda estão enganjados nisso, em coisas terrenas, em coisas físicas. O reino de Deus é espiritual e não físico. Disse-lhe
não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Preciosos, preciosas, com todo respeito, com todo carinho, por muito que você esteja pregando o Evangelho, achando que está na unção divina, já recebeu a virtude do Espírito Santo? Irmãos, a virtude do Espírito Santo não vai te guiar fora das Escrituras. A virtude do Espírito Santo não te vai fazer ignorar as Escrituras. Ele vai sempre te levar para as Escrituras e fazer você examinar e ver que nela tem a vida eterna. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha. Para ser testemunha de Jesus Cristo, tem que receber o quê? A virtude do Espírito Santo. Tanto em Jerusalém, quando eles estavam presentes, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora eles estão no confins da terra? Nós estamos. Isso é para nós que continuamos sendo testemunha de Jesus. Agora, que tipo de testemunha nós somos? Nós estamos testemunhando do quê? Porque os apóstolos, assim que Jesus subiu ao céu, nós encontramos Pedro e João chegando no templo da porta chamada Formosa, e encontrando um coxo ali, e eles esperando receber alguma coisa de Pedro. Está mais na frente dessa leitura aqui. E ele disse: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam sendo uma testemunha verdadeira de Cristo. Eles estavam examinando as Escrituras e eles não tinham nenhum homem sobre eles. Eles não tinham nenhuma placa de igreja sobre eles. Eles não tinham que dar satisfação à grande igreja tal. Ele não tinha que dar satisfação ao ministério tal. Eles tinham que dar satisfação a Deus e aquilo que ele foi comissionado. Ah, pastor, e por que hoje isso não está acontecendo em nosso meio? É verdade, uma boa pergunta. Eu tenho questionado isto, não a Deus, mas sim a mim mesmo. E vamos continuar questionando. Somos testemunha de Jesus, então nós temos que ter os sinais. Nós temos que ter as mesmas coisas que eles tiveram, fazer aquilo que eles faziam. Mas não é para hoje? Se a Bíblia diz em Hebreus 13 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas o problema está aí, é por causa da satisfação ao líder fulano de tal que nós temos que dar. Então hoje não se chega mais na casa de Deus para buscar a presença de Deus e chorar, né? E se for possível rolar pelo chão, espernear, né? Não se faz mais isso hoje não, por causa do quê? Por causa da formalidade. Saímos das Escrituras e entramos em uma formalidade humana, satisfação sempre um para com o outro, esquecemos da satisfação a Deus e a sua palavra, esquecemos disto. Combatemos tantas coisas erradas que às vezes os outros fazem e fazemos piores. Meu Deus, tem de misericórdia, que nós possamos voltar para as Escrituras de Deus. Então aqui, ó. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Ocultando aos seus olhos. Então, queremos só pular um pouquinho aqui mais adiante, aonde diz assim, ó. E pela fé em seu nome, Atos 3:16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, e pela fé que a este e por ele deu a este. Na presença de todos vós estáis esta perfeita saúde. Falando daquele coxo que saltou, né? Quando ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Então ele disse que foi pela fé no nome,
No nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que fez o nome fortalecer a este que verdes e conheceis. E é a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Muita gente o faz, matando Jesus ainda na vida de cada pessoa, né? Dando-lhe outras coisas ao invés de dar a Jesus Cristo, através da sua palavra, fazer o nome dele fortalecer na vida de cada um, fazem o nome de outras pessoas fortalecer. Mas ele disse que eu sei que tudo isso foi feito por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Então, eles judiaram de Jesus, fez Jesus padecer, mataram Jesus, mas foi por uma boa causa, porque já havia sido profetizado que havia de acontecer essas coisas. E se isso não acontece, nós estávamos perdidos. Agora, hoje as coisas que estão acontecendo não tem aproveito nenhum, gente. O aproveito tem que ser em toda a palavra de Deus. Então, ele continua aqui, ó. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envia ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Olha, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis, e tudo quanto vos disser, a tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas desde Samuel, todos quanto depois falaram também, anunciaram este dia. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez para com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades. Então, primeiro foi enviado aos judeus, mas os judeus não recebeu, então isto veio para nós. Agora, irmão, as pessoas estão colocando tanta coisa para poder embaralhar a nossa fé de ser puramente genuína em Jesus Cristo. Aí as pessoas estão fazendo mistura. E hoje as pessoas temem mais ao líder da sua igreja do que ao próprio Deus. Não foi assim com os discípulos. Agora você vai entender por que Pedro, ele disse: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te dou. Ele foi homem destemido que disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. Então Deus honra isso, irmão. Quando nós botamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, mas nós nos tornamos membros da igreja em vez de tornar membro do corpo de Cristo e ficamos amarrados no bispo fulano de tal, no profeta fulano de tal, na profetisa fulana de tal. Ah, porque fulano falou, porque... Oh, meus irmãos, e Deus não falou? E o que Deus falou fica onde? Então, irmãos, é por isso que as coisas têm chegado aonde têm chegado e o amor tem esfriado. Ninguém quer ir mais à casa de Deus porque não existe mais aquele amor que quando as pessoas terminavam a reunião já estava desejando a próxima reunião. Isso tem acabado, mas Deus está levantando uns pequenos remanescentes para trazer Deus para a igreja, para que as pessoas recebam a presença de Deus e possa amar um ao outro, para que as pessoas possam deixar de lado o que o pastor fulano disse, o que o bispo fulano disse, o que o arcebispo fulano falou, o que a igreja diz ou tem a dizer, para ficar com o que está escrito, ficar com a palavra.
Oh, amados irmãos, nós refutamos tantas coisas erradas do sistema religioso que hoje as pessoas carregam e às vezes nós entramos em outro sistema religioso e não damos conta disso, mas precisamos viver unicamente pela luz da palavra de Deus, tomar em nossos corações, aplicar para as pessoas ouvirem, darem para elas a segurança que somente Cristo tem, essa segurança eterna, que é crer na sua palavra, fazer o que está na doutrina dos apóstolos, batizar pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, ajuda a nossa gente a compreender isso. Então, amados irmãos, tudo que está nas Escrituras Sagradas é para ser aplicado, é para ser pregado e vivido, né? Assim Deus entra em cena e o seu poder opera em nosso meio. Mas enquanto a gente estiver apegado ao pastor, apegado ao profeta, apegado à profetisa, apegado ao bispo, apegado ao que a igreja tem a dizer, a minha religião, a minha igreja, o meu pastor, não, meu Cristo, a palavra de Deus, ela diz assim e é ela que eu devo seguir, é ela que eu devo obedecer para ser bem procedido diante de Deus, diante dos homens e até para comigo mesmo. Eu tenho que andar segundo as Escrituras Sagradas. Então Jesus testou isso em Mateus 4, quando ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Isso deve colocar temor em nossas vidas, né? Sabendo que tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Então nós não vamos trocar a palavra de Deus pela palavra do pastor. Nós não vamos trocar a palavra de Deus pela palavra do profeta. Nós não vamos trocar a palavra de Deus pela palavra do bispo. Nós não vamos trocar a palavra de Deus pela palavra da profetisa. Não, irmãos, a palavra de Deus tem que estar acima de tudo, porque tudo que vem querendo estar acima da palavra de Deus é seita, né? Porque a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Se não for assim, então nada feito na vida cristã. Mas é por isso que hoje as pessoas estão fracassadas, as igrejas estão fracassadas. Às vezes cresce em número, mas não cresce em poder, não cresce em testemunho, não cresce no amor de Deus, que esse é o maior crescimento que a igreja deve ter. É no poder de Deus, no amor de Deus, no testemunho do que ele fez, faz e fará. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.